meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Eu quero começar este vídeo aqui fazendo duas perguntas para você. A primeira delas eu quero perguntar para você se você sabe se comunicar. Você sabe o significado de comunicação? Você conhece a ciência da comunicação? Eu também quero perguntar para você se você sabe interpretar um texto. Bom, talvez você ache que não seja tão importante como nós, realmente, a maioria de nós, especialmente nós brasileiros, talvez não somente nós, costumamos pensar que não é importante compreender muito bem a nossa língua. Agora, você imagine quando os textos sagrados de todas as religiões, eles caem nas mãos, caem no domínio das pessoas que não têm know-how suficiente para interpretar um texto. Então, significa o quê? Que a mensagem dos fundadores das suas religiões, elas também se perderão, né, no espaço, porque os seus discípulos, seus seguidores, eles então começarão a transmitir suas próprias ideias em nome da ideia, ou em vez da ideia do seu fundador. E isso costuma acontecer, infelizmente, com todas as religiões. Mesmo que Deus mandou muitos mensageiros na face da terra, será que esses mensageiros foram compreendidos? E por que não foram compreendidos? Então, eu vou revelar para você um dos grandes segredos pelos quais os fundadores das religiões, os profetas, os santos, não foram compreendidos. Na verdade, eles estavam falando para os matos e para as paredes, quase sempre. Existia até no tempo um ditado, antigamente, que dizia que matos têm olhos e paredes têm ouvidos, né? Jesus mesmo, ele chegou a expressar que ele disse que vós têm olhos de quem vê, mas não vê, ouvido de quem ouve, mas não ouve, né? Nome de quem vive, mas estáis mortos. Então, Jesus mesmo, ele estava falando, muitas vezes, mesmo que houvesse multidão diante de si, ele muitas vezes, e quase sempre, estava falando, na verdade, para o vento e para as paredes. Por que isso acontece? Porque, na verdade, a comunicação é uma ciência. Na verdade, né, a comunicação é um mecanismo que opera dentro do nosso cérebro. Então, para os seres humanos se comunicar, foram criados os caracteres, que podemos dizer que são códigos, ou seja, no caso da língua portuguesa foi criado o alfabeto. O alfabeto são 24 caracteres, na verdade são 24 códigos. E nós então treinamos e habituamos o nosso cérebro com esses códigos, com esses caracteres. Esses códigos foram criados, já combinado pelos seres humanos, para que eles pudessem transmitir em uma comunicação para o seu próximo, né, os seus desejos, que são invisíveis, os seus pensamentos, seus sentimentos, né, suas ideias, porque de outra forma eles iriam ficar gesticulando, né, seria muito difícil e através de gesto nunca iriam conseguir transmitir completamente seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos, sua ideia, seria muito trabalhoso. Então criou-se os códigos linguísticos. Então, o que quando nós treinamos, nos habilitamos nesses códigos, quando nós pensamos e desejamos transmitir um pensamento, quando nós sentimos uma alegria, uma tristeza e desejamos transmitir para alguém, o nosso cérebro, quando vamos nos comunicar, o nosso cérebro imediatamente ele codifica o nosso pensamento utilizando os códigos que nós apresentamos para eles como opção, como alternativa. E assim nós espontaneamente passamos a verbalizar, a transmitir em palavras, com as letras, claro, né? Aqueles sentimentos, né? Ou pensamentos, ou ideias, ou desejos que estão na nossa mente, ou no nosso coração, certo? Uma vez que o nosso cérebro ele tem conhecimento desses códigos,
Ele pode codificar o nosso sentimento e transmitir em palavras. O nosso sentimento transmite em palavras, nossos desejos, né, transmitem em palavras. O cérebro faz isso imediatamente, com muita agilidade, porque nós, desde criança, vamos nos habituando com estes códigos, né, com esse alfabeto, né? Quando nós transmitimos a ideia codificada, quando você, como um emissor, transmite um desejo através de palavras, ou uma expectativa, uma esperança, né? Transmite através de palavra, você transfere isso, transmite isso para alguém, a outra pessoa tem que conhecer a língua também, porque se você está falando, está transmitindo seus desejos usando a língua portuguesa, mas a outra é francesa, a outra é alemão, esse tem outros códigos de linguagem, ele não vai entender nada. Se ele conhecer a sua língua perfeitamente, tanto quanto você conhece, tudo que você disser, ou tudo que você transmitir, o cérebro dele vai absorver e vai decodificar, traduzindo para você em sentimentos novamente, em pensamentos, ideias, tudo aquilo que o autor quis transmitir, então o seu cérebro recebe em código. Isso funciona da mesma forma nos computadores. Na verdade, os computadores eles já foram criados basicamente, em boa parte, tomando o cérebro humano como um modelo. Então, ele decodifica, né? Você decodifica essa mensagem, e então você interpreta o sentimento, o pensamento, a ideia, o desejo, aquilo que o emissor, né? Ou a pessoa com quem você se comunica, quis transmitir. E assim, então, você vai dar uma resposta, claro, né? Positiva. Se a pessoa precisa de um conforto, você vai dar o conforto. Se a pessoa precisa de água, você vai dar água. Enfim, você vai dar uma resposta, né? Para aquela ideia, né? Que o emissor transmitiu para você, e assim vocês vão interagir. Bom, no caso, quando se trata da religiosidade, Deus também tem desejos. E Deus, como não pode se comunicar diretamente conosco, né, usando os nossos códigos, Deus usa instrumentos, usa os canais, né? Então, os profetas, o Cristo, o Messias, são instrumentos através dos quais Deus transmite suas ideias, seus pensamentos, seus desejos, suas esperanças, suas expectativas. Acontece que, quando este veículo, né, utilizado por Deus para transmitir o desejo de Deus, a esperança de Deus, ele transmite a mensagem para as pessoas não são capazes de decodificar a mensagem. Então, algumas conseguem decodificar em parte, outras não conseguem decodificar nada, e então o emissor, ou seja, um canal escolhido ali por Deus, vai ficar falando para as paredes, né? Porque está falando, mas ninguém está entendendo. Por isso, Jesus se lamentou muitas vezes, chegando a dizer, em Isaías, diz que o boi conhece o seu estábulo, o boi conhece o seu possuidor, o asno no estábulo do seu dono, mas Israel não tem entendimento. E muitas vezes o povo pegava pedras para apedrejar Jesus, né? Porque não estava realmente conseguindo entender, assimilar aquilo, ou seja, que ele estava dizendo, não estava conseguindo decodificar a mensagem que Jesus estava transmitindo para eles. Então, hoje nós temos os textos. Quando você lê um texto, você consegue decodificar realmente esse texto. Decodificar o texto significa você ter capacidade de entender a ideia com precisão que o emissor, o autor do texto, quis transmitir. Porque atrás daquelas palavras existe o quê? Sentimentos, desejos, esperanças, expectativas, tudo está transmitido através daqueles códigos linguísticos. E o que acontece? Nós sabemos que as pessoas, elas leem, estão habituadas, estão lendo ali tão rapidamente, elas não estão prestando atenção, que nem sequer estão entendendo nem o grosso da mensagem. Elas, como compreendem algumas palavras, elas vão passando por cima das outras, vão passando por cima do significado. E você sabe que na linguagem,
até uma vírgula muda completamente a intenção do autor. Por exemplo, se eu disser para alguém, não venha, eu estou expressando o desejo que a pessoa não venha. Mas se eu apenas adicionar uma vírgula depois do não, eu estarei manifestando o desejo que a pessoa venha. Não, venha. Agora, se eu tirar a vírgula, fica não venha. Então, a intenção foi manifesta apenas com uma vírgula, com o adicionar ou retirar uma vírgula. Imagine as outras expressões da língua, as conjunções, né? Preposições, e lá se vai, né? Toda essa composição que é a língua. É claro que as pessoas elas não estão conseguindo decodificar a mensagem que elas estão recebendo. Por isso, muitas vezes, dentro do próprio lar, na relação pais e filhos, com o cônjuge, né? Trava-se brigas e discussões sem sentido, né? Porque uma pessoa disse alguma coisa e o outro decodificou errado. O outro não decodificou, na verdade, simplesmente a mensagem, ou decodificou em parte e tirou suas conclusões, complementou com a sua própria interpretação, sem completar o processo de decodificação da mensagem, sem saber exatamente aquilo ou o que o seu emissor estava querendo transmitir. Porque nós temos que acostumar que não apenas letras, códigos se transferem, não apenas ideais, mas se transfere também, não apenas instruções, se transfere também desejos, esperanças, expectativas, alegrias, tristeza, tudo isso se transmite através desses códigos linguísticos. Então, quando nós lemos um texto ou escutamos alguém falar, nós temos que mudar os nossos hábitos, aprendermos a ser ouvintes, aprendemos a decodificar a mensagem do autor ou a mensagem do emissor. Uma vez que você realmente decodificou aquela mensagem por completo, entendendo exatamente o que o autor ou o emissor quis dizer, ou quis transmitir, desejou passar, aí sim você fecha a conclusão e vai ver qual a resposta que você pode dar, né, para aquele emissor. Então, desta forma, né, nós podemos permitir que a comunicação prossiga. Quando Deus criou, por exemplo, o DNA, ele fez de uma forma que não houvesse modificação, né, geração após gerações. Geração após gerações. A geração como? Né? Ele fez de uma forma que a informação passasse, quando a célula se multiplica, o DNA se replica, a informação é transmitida com perfeição, sem nenhuma modificação, de forma que a segunda célula é completamente igual à primeira. A informação que vai ter na terceira, na quarta, na quinta, na milésima célula é igual à primeira, porque houve uma fidelidade total de decodificação pelo processo, né, de replicação genética. O ser humano tem que desenvolver essa habilidade de compreender, de absorver a mensagem de Deus, decodificar com perfeição. Decodificando significa compreendendo o desejo, a esperança, a expectativa, né, do autor que está contida naquele código linguístico. E aí, em seguida, então, ele vai tratar de pôr em prática, no caso, a palavra de Deus, ele vai tratar de pôr em prática a palavra de Deus. E desta forma, nós nos livramos daquele primeiro problema que está no princípio divino da unificação, que diz que a primeira natureza corrompida do ser humano, inclusive já gravei um vídeo no meu canal sobre este assunto, a primeira natureza corrompida do ser humano foi não tomar o ponto de vista igual ao de Deus. E assim nós não incorremos neste erro, podemos corrigir, pelo contrário, este erro de não tomar um ponto de vista. O único jeito que temos para tomar o ponto de vista igual ao
amor de Deus, é nós desenvolvendo a habilidade, né, a capacidade de decodificar a mensagem que Deus fez chegar até nós. Se nós não conseguirmos fazer isso, vamos continuar colocando nossos pensamentos, nossos desejos pessoais, nossa cultura, nossas ideias, porque nós estamos criando novos códigos, novas culturas e tentando, né, conduzir a humanidade com as nossas próprias ideias, nossos desejos, nossas esperanças, nossas expectativas, e não replicando a ideia, o desejo de Deus que foi transmitido através do Cristo. Bom, que Deus abençoe você. Eu espero que a minha meditação aqui, a minha reflexão seja útil para você e que você, se gostar, você compartilhe, curta, também se inscreva no canal aí para continuar me dando coragem e disposição. É claro que a minha vontade, né, de ensinar, de fazer, não depende, né, do número de inscritos, mas se for útil, eu acho que é útil para outras pessoas, então nós temos que fazer a propagação, né, do trabalho. Que Deus abençoe a você e a mim também, que tenhamos uma noite de descanso muito boa, e se você estiver assistindo pelo dia, que tenha um dia muito abençoado e feliz. Deus lhe abençoe e a mim também. Obrigado, viu?